Apenas para nos deliciar daquilo que a palavra nos dá sobre esse tema e fala aos nossos corações sobre o que é a graça de Deus no processo da salvação do homem. Uma vez que as solas, elas trabalham justamente os princípios da salvação do homem, né? Então hoje nós vamos falar sobre a graça. Vivemos em um tempo onde falar sobre graça não é fácil. Nós vivemos em um tempo cheio de reivindicações de verdades, né? As pessoas reivindicam verdades e essas verdades elas concorrem entre si e cada um quer ser o dono da verdade, cada um tem a verdade, cada um tem a sua própria verdade, cada um acha que conhece a verdade. Todos os dias nós somos bombardeados por declarações de pessoas definindo o que é certo, de pessoas definindo o que é errado, o que pode e o que não pode. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas dizem como nós devemos nos comportar, como nós devemos ser, né? Existe um padrão de como eu devo me vestir, um padrão de como eu devo viver, de como eu devo falar. E viver num mundo desse, onde às vezes as pessoas perdem o seu referencial, porque afinal de contas todos os dias nasce um referencial novo, todos os dias as pessoas fazem e criam uma nova verdade, onde a verdade hoje é diferente da de ontem, a de ontem já se tornou uma mentira, a de hoje é que é verdade. E aí, como a gente viver num mundo desse, como cristão, se nós não tivermos bem estabelecido em nossos corações uma norma, uma lei, algo que possa nos dar respaldo para responder às nossas questões, às nossas perguntas, diante de tantas declarações que o mundo faz. Louvamos a Deus porque neste lugar nós temos ouvido a palavra do Senhor e neste lugar nós temos recebido esse referencial. As referências que nós temos recebido neste lugar são referências bíblicas. E em cada uma delas, nós podemos encontrar respostas para as nossas questões do nosso dia a dia, as nossas questões de futuro, as nossas questões de presente, as nossas questões daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós temos um referencial, querido. Num mundo onde as pessoas têm perdido suas referências, nós ainda temos a nossa referência. Amém, irmãos? A palavra de Deus é a nossa referência. E que ela continue sendo, e que nessa noite ela seja a nossa referência, para falarmos sobre esse assunto tão rico para nossas vidas. Amém? Em João, capítulo 1, versículo 16, ele diz que todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. É uma declaração de João, nos dando respaldo para que nós possamos ter o direito de falar sobre essa graça. O direito de, nessa noite, tocar nesse assunto. O direito para, nessa noite, pensarmos um pouco juntos sobre isso que nós temos recebido do Senhor, como João diz. E todos nós temos recebido essa plenitude e essa graça sobre graça. É algo que eu e você temos recebido. Se vamos falar de algo que nós temos conhecimento. Se vamos falar sobre algo que o Senhor tem nos dado, que tenhamos certeza de que eu também já tenho recebido. E você tenha recebido, que você tenha essa certeza de que essa graça chegou na tua vida. Você tem essa certeza nessa noite que essa graça do Senhor chegou na tua vida? Que essa graça de qual nós vamos falar nessa noite é algo que faz parte do plano de Deus para a tua vida? Quantos nessa noite têm essa certeza? Levante suas mãos. Essa graça do Senhor chegou para você, querido. Chegou para mim, chegou para todos nós. E é por isso que nós temos nessa noite facilidade de falar sobre algo que Deus tem nos dado. A Bíblia ela é cheia de palavras que falam sobre a graça do Senhor. As cartas, em especial, muitas delas começam e terminam falando da graça do Senhor. Inclusive Apocalipse, nas últimas palavras de Apocalipse, os últimos versículos da Bíblia, falam sobre essa graça. Apocalipse 22, versículo 21, vai dizer que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É as últimas palavras da Bíblia. A graça, ela faz parte da nossa história. A graça, ela faz parte do plano de Deus para nós. A graça, ela está intrínseca em nossos corações, em tudo que fazemos, em tudo que Deus faz, em tudo que Deus permite. Existe a graça dele sobre nós.
Mas então o que foi que os reformadores descobriram de novo? Se a Bíblia ela fala tanto dessa graça, o que os reformadores trouxeram de novo a respeito desse assunto? O que os reformadores declararam como princípio? O que eles viram de diferente, uma vez que todos nós temos esse conhecimento, temos recebido dessa graça? Os reformadores, eles entenderam e compreenderam muito bem a importância da graça de Deus no processo da salvação do homem. E é isso que nós precisamos nessa noite entender e sair daqui entendendo neste lugar. A graça, ela tem um papel fundamental na salvação do homem. Na salvação do homem. Se existe um papel que ela desempenha com muita relevância, é na salvação do homem. E aí nós vamos entender um pouco mais essa noite por que essa graça, por que só a graça, por que somente a graça, porque os reformadores tomaram a graça como princípio para as reformas que eles fizeram, que chegaram até nós. Existe uma linha de protestantes que declaram que a Igreja Católica Romana, ela tem uma forma diferente de pensar em relação a eles. Então, segundo alguns protestantes, a Igreja Católica Romana, ela declara que a salvação ela é pelas obras. Existe uma linha que defende e declara isso, dizendo que os nossos irmãos católicos romanos, eles dizem que a salvação vem pelas obras. E os protestantes, já que são os protestantes, protestam contra isso, dizendo não. A salvação, ela vem pela graça. E somente pela graça. Mas existe uma inverdade nisso, porque a Igreja Católica ela não declara que a salvação ela vem pelas obras. Em nenhum momento a Igreja Católica declarou isso. Muito pelo contrário, a Igreja Católica também declara que a salvação é pela graça de Deus. Mas então, qual foi a objeção de Roma? Diante dos princípios dos reformadores, diante desse assunto, onde é que existe uma objeção, então, da Igreja Católica Romana em relação a esse assunto? A diferença e a objeção da Igreja Católica Romana em relação à graça está em uma pequena palavrinha chamada sola, somente. Enquanto nós cremos e a Bíblia declara que a salvação é somente pela graça, eles acreditam que é pela graça também. Mas existem outras coisas em anexo. Existem outras coisas além só da graça. Existe um papel que o homem desempenha. Existe algo humano que o homem coloca para que ele possa então receber de Deus a salvação. É essa a diferença. Nós, enquanto cristãos, nós, enquanto protestantes, entendemos que é somente pela graça e nada mais a acrescentar. Assim como é somente pela fé, também é somente pela graça que nós obtemos a salvação em Cristo Jesus. E aí eu queria que nessa noite nós pudéssemos entender um pouco mais sobre isso. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios e deixa aberto, nós vamos ler alguns textos em Efésios para que a gente possa entender nessa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu acho interessante nós tocarmos nesse assunto porque, apesar de existir uma linha de pensamento de que o homem ele tem um papel fundamental no seu processo de salvação, ele dá sim uma ajuda, ele presta sim uma ajuda para Deus nesse quesito de salvação, como se ele pudesse fazer algo e receber algo do Senhor, como se ele pudesse desempenhar alguma coisa ou se tornar alguém aceitável diante de Deus. Nós temos a Bíblia, que diz justamente o contrário. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 4, depois se você quiser dar uma olhada, ele diz assim: quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz estar acima de alguém? Quem é que te faz diferente de alguém?
Quem é que te faz mais do que alguém? Paulo estava escrevendo para irmãos em Coríntios que estavam indo para essa linha de pensamento, de que nós merecemos, de que nós temos feito um trabalho neste lugar, de que nós temos nos tornado pessoas neste lugar aceitáveis diante de Deus, de que nós sim somos a igreja a qual o Senhor separou, de que nós sim temos uma diferença dos demais, porque o que nós fazemos aqui é melhor do que eles fazem lá. Paulo escreve para uma igreja onde existiam irmãos que estavam com esse tipo de pensamento, se vangloriando em si mesmo e nas coisas que faziam. Eram aqueles que já estavam dizendo: olha, o meu ministério, meu amigo, é top de linha. Faço um trabalho excelente com os homens. Faço um trabalho que, assim, coisa de Deus. Você pode andar por aí em algumas igrejas, mas você não vai encontrar um trabalho tão bem feito como o que eu faço aqui com os homens dessa igreja. Era isso que estava acontecendo lá em Corinto. As crianças, nós temos um departamento de crianças nessa igreja que eu vou te falar. As crianças, elas já entram aqui e automaticamente elas já recebem um carimbo, né? Um carimbo que dá a entrada no céu para elas de graça. Já que é de graça que estamos falando. Porque o trabalho é tão bem feito, que as professoras são tão bem preparadas, que as crianças já saem daqui com a certeza de que são salvas. Era isso que estava acontecendo em Corinto. E aí Paulo fala: peraí, quem é que te fez sobressair? Quem foi que te fez sobressair? Ele diz: e que você tem recebido que os outros não têm recebido? O que você tem de especial que eu não tenho dado a outros? O que vocês estão achando que vocês são? O que vocês estão pensando que vocês são? Por que vocês estão se achando? Por que vocês estão se colocando? Vocês acham que são quem? Se vocês receberam alguma coisa, e aí se vocês receberam, por que vocês estão vangloriando? Porque se receberam de alguém. Se alguém que tem que se gloriar, esse alguém que te deu para você. É o que Paulo está escrevendo para Coríntios. Então essa ideia de que no processo da salvação, eu sou alguém muito especial, eu sou alguém que posso fazer algo para me tornar aceito por Deus, aceitável por Deus, cai por terra. Não é isso que a palavra diz. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz: ou quem lhe deu primeiro, a ele, para que lhe seja recompensado. Quem foi que deu alguma coisa para Deus, para que agora possa reivindicar alguma coisa dele? Você deu alguma coisa para Deus? E aí agora você tem direito de cobrar alguma coisa dele? Quem foi de nós que deu alguma coisa para Deus? Quem foi de nós que fez alguma coisa muito importante para Deus? Quem? Quem é que pode dizer isso? É a pergunta de Paulo. Quem é? Quem foi? Quem é que pode chegar diante de Deus e agora dizer: ó, eu fiz algo muito importante para ti, então agora você tem que me dar algo em troca? Quem é que pode fazer isso? Ninguém, queridos. E é nessa linha de pensamento, e é nessa proposta que nós vamos pensar nessa noite um pouco, em Efésios, capítulo 1. Efésios é uma das cartas de Paulo que mais deixa claro para nós essa questão da graça, entendermos essa graça de Deus, entendermos por que somente a graça, entendermos qual é o papel da graça no processo da nossa salvação. Versículo 1 do capítulo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para o louvor da glória de sua graça. Pode repetir comigo? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes revelado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo então abre um parêntese e aí ele faz alguns agradecimentos a alguns irmãos, no versículo 15 até o 23. Ele agradece a alguns irmãos da igreja, ele ora por algumas causas daquela igreja. E nesse primeiro capítulo, Paulo, ele nos abre os olhos e ele ressalta a graça do Senhor dentro do plano de Deus para com o homem. Ele pinta um quadro e falando sobre o plano de Deus para nós, pecadores. Você percebeu na leitura? O que ele está falando é sobre um plano de alguém que está sobre todas as coisas e que enviou, conforme a sua própria vontade, o seu Filho Jesus, para que através dele tivéssemos agora acesso a quem? A Ele mesmo. Tivéssemos acesso à sua vontade e aos seus planos para nós. Paulo, nesse primeiro capítulo, ele apenas desenha o projeto de Deus que alcança o homem. Se o homem lá no Éden se perdeu, se o homem lá no Éden pegou um caminho errado, se o homem lá no Éden procurou resolver as coisas da sua forma e do seu modo, Paulo agora está dizendo, não, existe um novo caminho. Existe um novo projeto de Deus, um projeto que se resume em seu Filho e na bondade do Pai, enviando Ele para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso a Deus. As portas foram abertas novamente. Jesus foi essa porta que o Senhor Deus abriu para que eu e você agora tivéssemos acesso novamente a Deus. É o que Paulo está dizendo nesse primeiro capítulo. Paulo sempre fez questão de ensinar essa teologia aos irmãos de Efésios. Lá em Atos diz que ele ficou mais ou menos 3 anos em Efésios ensinando as verdades do Senhor. Essas verdades, pintando para esses irmãos o quadro do plano de Deus para a vida deles. E hoje nós temos a oportunidade, depois de muitos anos, de entender que esse plano também é para mim, também é para você. Que essa graça ministrada por Deus através de Jesus também nos alcançou, também chegou para nós. Que essa porta que foi aberta para aqueles irmãos a qual Paulo está escrevendo, também é a mesma porta pela qual eu e você entramos. A porta da cruz, a porta do sangue de Cristo, a porta da graça, do favor imerecido. Entendemos e temos certeza de que é a mesma porta. E louvamos a Deus por fazer parte e entender, assim como os nossos irmãos reformadores entenderam, de que é somente através dessa graça que nós temos livre acesso a Deus novamente. Amém? Carta aos Efésios é uma carta pequena, mas é uma carta que é um banquete do qual aqueles irmãos se deliciavam e que todos nós precisamos nos deliciar.
Não sei se você percebeu na leitura, mas no versículo 3, Paulo já começa falando sobre os lugares celestiais. Paulo já não leva para lugares celestiais. Olha, existe um plano. Eu já vou começar dizendo para vocês que esse plano coloca vocês nos lugares celestiais. É um plano generoso. É um plano que foi escrito antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. O pastor gosta de uma frase, e eu gosto muito dela também, quando ele diz que antes de dizer haja luz, o Senhor disse haja cruz. Esse projeto que traz a graça do Senhor como porta e como princípio para a salvação do homem, é esse mesmo projeto que foi escrito por Deus. E que os nossos reformadores entenderam. Que um homem chamado Martinho Lutero, lendo as Escrituras, se deparou com ela e disse, mas espera aí. Existem pessoas dizendo que existem outras portas, mas aqui está dizendo que existe só uma. Existem outras pessoas que dizem que podem fazer por merecer a salvação, mas aqui está dizendo que não. Que não existe como o homem merecer a salvação. Que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me aceite. Não existe nada que eu possa dar ao Senhor para que em troca Ele me salve. Não existe. Não existe uma igreja que vai dizer o que eu tenho que fazer para que eu possa alcançar a salvação. Não existe 3 Ave Maria, não existe 5 Pais Nossos, não existe subir escadaria, não existe dar esmola aos pobres, não existe atravessar a velhinha na rua. Não existe o não xingar palavrão, não existe o ser religioso, não existe o ir à igreja, o fazer parte de um grupo. Não existe um pertencer a um ministério, não existe o ser líder dentro da igreja. Não existe uma outra porta a qual eu possa entrar e exigir do Senhor que Ele tenha que me salvar. Porque eu faço parte do projeto empenhando a minha vida e o meu serviço para que Ele agora possa me recompensar. Não existe. Não existe um movimento humano que faça Deus se curvar e dizer, não, você fez bem feito, agora você tem direito de ser salvo. Não existe. Não existe um movimento humano, querido. Não existe um aceno, não existe um grito que faça Deus olhar para você e dizer, não, agora você com isso se tornou merecedor. Todos nós somos imerecedores. E os nossos irmãos reformadores lá atrás, olhando as Escrituras, disse, não, espera aí. Não tem outro caminho, não tem outra porta. Não existe o eu fazer, não existe o eu participar nesse processo. Esse processo da salvação é totalmente do Senhor. Esse processo de salvação é totalmente em relação à fé e é em relação à graça. Não tem nada meu. Não tem nada do homem. Não tem nada que o homem coloque que entre nesse processo. E é importante nós entendermos, assim como Paulo fez questão de ensinar aos Efésios, de que não existe uma outra opção, de que não existe uma outra porta, de que não existe um outro movimento que me coloque numa posição aceitável diante de Deus. Paulo está dizendo, olha, existiu um movimento para a salvação, mas esse movimento, ele é único do Senhor. Não existe participação humana nele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não existe a nossa participação nisso. É só ele. É só a graça. É só através da fé. Efésios capítulo 2, e agora eu quero que você me acompanhe. Paulo então vem aplicando essas verdades que ele pinta no capítulo 1. Paulo agora vem aplicando na vida individual de cada um dos irmãos, da sua própria vida, aquilo que ele descobriu no capítulo 1, do plano, do projeto, daquilo que Deus tem para o homem, daquilo que Deus quer fazer na vida do homem, e que tem a ver somente com a graça e o favor dele. E aí eu vou aplicar como isso na minha vida? E aí o capítulo 2, Paulo vem e nos ajuda a entender e a aplicar em nossas vidas as realidades celestiais do primeiro capítulo. Paulo já
no início deste capítulo 2, destaca dois fatos importantes. Duas vezes ele destaca no versículo 5 e no versículo 8, que é pela graça que nós somos. Pela graça que nós somos. Duas vezes, já no início do capítulo, ele deixa claro. Se vocês são salvos, é pela graça. E é só pela graça que vocês são salvos. Mas como é que a graça de Deus é evidenciada na salvação? De que forma, irmão? De que forma que eu olho para a graça e consigo evidenciá-la no processo da salvação? Como? De que forma? Percebam, no capítulo 2, ele começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A graça é evidenciada no processo da salvação, uma vez que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. A graça é evidenciada na vida que Deus nos dá. A vida que Deus deu àqueles que estavam mortos. Eu estava morto e o Senhor me deu vida. Isso é graça. Você pode dizer: eu estava morto e Deus me deu vida. Essa é a graça do Senhor. É nisso que se evidencia a graça do Senhor. No fato de que todos nós estávamos mortos e Ele nos deu vida novamente. O Senhor nos deu vida novamente. A pergunta é: o que é estar morto? O que Paulo está dizendo que está morto aqui nesse capítulo? Se nós estávamos mortos, como é que é isso? Como é que é estar morto? Como é que eu entendo que eu estava morto? Como é que o ser humano entende que está morto? Se você tem alguém que ainda não serve ao Senhor, que não conhece esse processo, que ainda não entendeu o favor do Senhor na cruz, alguém que ainda é cru, e pergunta para você: o que significa estar morto? Você está dizendo que eu estou morto. Aqueles que estão fora de Cristo estão mortos. E o que é estar morto fora de Cristo? Se eu estava morto, qual era a minha situação? Quem era eu? O que significava eu estar morto? Paulo nos ajuda a entender. Versículo 1: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Quem são os mortos aqui? Paulo está dizendo: vocês. Quem é o vocês? Ele está escrevendo para quem? Para os Efésios. Paulo ele começa dizendo: vocês estavam mortos. Ele indica quem é que estava morto. Os Efésios. Irmãos, vocês aí, da igreja de Efésios, vocês estavam mortos. Mortos em seus pecados e delitos. Mas aí ele não para, ele continua. Porque no versículo 3 ele diz: nós todos vivíamos nas paixões da nossa carne. Ele começa dizendo: vocês estavam mortos. Mas no versículo 3 ele diz: nós. E ele inclui a ele e os demais irmãos judeus que estavam com ele. Nós todos vivíamos nas paixões da carne. Mas eu não estou aqui, André, nem no primeiro, nem no segundo. Né? Mas ele termina o versículo 3 dizendo: éramos, por natureza, filhos da ira, como o resto da humanidade. Paulo começa dizendo aos Efésios: vocês estavam mortos, nós vivíamos segundo as paixões das nossas carnes, e todos nós estávamos na mesma situação. Toda a humanidade estava na mesma situação. Desde aqueles depois de Adão até nós, todos estavam na mesma situação. Qual a situação? Mortos. Todos mortos. Todos estávamos mortos. E o que significa estar morto? 3 apontamentos que Paulo faz no versículo 1. Primeiro, estar morto é estar condenado. A situação de alguém morto é a situação de alguém condenado. Quando Paulo diz: vocês estavam mortos, Paulo está dizendo: vocês estavam condenados. Por que condenados? Porque vocês estavam em pecado e em delitos.
E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Qual é a recompensa do pecado? A morte. Se alguém vive no pecado, ele está condenado ao quê? À morte. Percebem? Todos estávamos condenados. A situação de alguém morto é a situação de alguém condenado. Vocês estavam mortos, vocês estavam condenados, porque vocês estavam vivendo em pecado e em delitos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O apontamento de Paulo aqui é sobre condenação. Entenda, aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que não têm vida em Cristo, estão mortos e estão condenados. Essa é a verdade que nós cremos, essa é a verdade que a Bíblia nos diz. E nós temos essa verdade como nossa verdade nessa noite. Amém? Quem está fora de Cristo está morto e está condenado. Somente em Cristo e através da graça de Deus, através de Cristo, é que nós encontramos o favor nele. O segundo apontamento que Paulo faz aqui, no versículo 2, de alguém morto, alguém que está morto é alguém que está sob o jugo. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? No versículo 2, aqueles que seguem o curso deste mundo. Existe um jugo sobre mim. Não sei se alguém aqui já conhece aquele aparelho chamado jugo, que se coloca, ou canga, que coloca no boi. Alguém aqui já deve ter visto na roça. Você quer que dois bois andam juntos, né? Você coloca uma canga, né? No pescoço deles, não é isso? E aquilo ali vai fazer eles andar e vai para onde o condutor quer levar. A Bíblia diz que existia sobre nós uma canga colocada pelo inimigo, pelo pecado, pelo delito. Essa canga estava sobre nós. Existia sobre nós um jugo. Percebe? A Bíblia diz que o mestre deste mundo colocou em nós um jugo. E nós andávamos sob esse jugo, fazendo as vontades do mundo, fazendo aquilo que o mundo nos apresenta, nos coloca como vida, pintando e bordando conforme as regras do mundo. Porque tínhamos o que sobre nós? Um jugo. Existia um jugo sobre nós. Ele está dizendo aqui, vocês que seguiam e andavam segundo o curso deste mundo. O segundo mestre que Paulo apresenta aqui, que nos julgava enquanto estávamos mortos, é a carne. Ele continua dizendo assim, todos nós vivíamos segundo as paixões da nossa carne, realizando o desejo do corpo e da mente. Primeiro jugo é o do mundo. O segundo jugo que tinha sobre nós, o da carne. Nós andávamos para satisfazer os desejos da nossa carne. O morto é aquele que vive para si mesmo. Eu já falei em outras oportunidades aqui. Alguém que está morto para Cristo é alguém que vive para si mesmo. É alguém que vive para satisfazer o seu próprio ego. É alguém que vive para satisfazer os seus próprios desejos. Esse é alguém morto em Cristo. É alguém que vive para si mesmo, entregue a si mesmo, aos deleites da carne, aquilo que os olhos podem ver, aquilo que a mente cobiça. É alguém que está morto. É alguém que está sobre o jugo da carne. E o terceiro jugo que Paulo diz que nós vivíamos sobre ele é o jugo do diabo. Ele diz, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 2. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Três mestres que nos subjugavam. O mundo, a carne e o diabo. Alguém morto é alguém que está sobre esse jugo. O jugo da carne, o jugo do diabo, o jugo do mundo. E se a gente para pensar um pouco, quantos estão nessa situação? Quantos vivem hoje sobre esse jugo? Quantos vivem para si mesmos? Quantos vivem para satisfazer a si mesmos? Quantos vivem para se deleitar no mundo e aquilo que ele pode oferecer? Quantos vivem sob a opressão do diabo? Essa é a situação que nós estávamos. Outrora, Paulo diz, andávamos assim.
Estávamos sob este jugo. Agora não. Agora nós estamos livres disso. Por quê? Porque encontramos a graça. O que é que nos livra do jugo? O que é que nos transforma de gente morto, de cadáver, para aqueles que se apresentam diante de Deus como filhos? A graça de Deus, através de Cristo. Perceba no texto. Em terceiro lugar, Paulo diz assim: estávamos sobre a ira. Versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. E o que é ser filho da ira? O que é ser filho da ira, irmão? O que significa isso? Ser filho da ira é alguém que nunca vai ter o contentamento de Deus. É alguém que Deus vai olhar e nunca vai se contentar com esse alguém. Porque é alguém que está vivendo fora da sua vontade. Paulo está dizendo: nós éramos por naturezas filhos da ira. Ou seja, pela nossa natureza, nós nunca satisfaríamos a Deus. Nenhum de nós. A nossa natureza caída não nos deixaria alegrar o coração de Deus jamais. Deus ia viver descontente conosco, pela nossa forma de vida. Nossa natureza que herdamos de Adão, a natureza caída, não nos permitiria chegar diante de Deus e alegrar o coração dele. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer. Não existia alegria no coração de Deus em relação a nós. Não existia, éramos filhos da ira. Existem muitos cristãos que não aceitam essa verdade, irmãos. Existe um grupo de cristãos, existe um grupo de evangélicos, existe um grupo de igrejas que andam pregando por aí, que o ser humano e as pessoas, elas são boas. O que as pessoas precisam são de bons exemplos, de leis justas. O que as pessoas precisam são de uma boa educação. Porque se o ser humano tiver uma boa educação, uma educação adequada, se o ser humano tiver bons exemplos a seguir, se o ser humano tiver leis justas, ele consegue andar e ser justo. É isso que muita gente anda dizendo por aí. Se o homem ele tiver um padrão a seguir, se o homem ele tiver condições para que ele possa seguir esse padrão, o ser humano ele é bom em si mesmo. Existem muitos pastores usando púlpitos de igrejas para dizer: você é alguém bom. O que te falta são leis justas, o que te falta são bons exemplos, o que te falta é uma boa educação. Porque com isso você se torna alguém excelente. Existe um sistema mundano que prega isso para os nossos jovens, para nossas crianças, para nossos adolescentes. A televisão prega isso para nós. A televisão faz com que a gente entenda que nós somos sim bons, que nós somos sim pessoas merecedoras, que nós temos sim feito por onde. Eu me lembro de uma jovem que chegou para mim uma vez e falou assim: olha, tem uma vizinha, é uma pessoa idosa, é uma pessoa maravilhosa. Desde que eu me entenda por gente e moro na onde eu moro, eu sou vizinho dela. É uma pessoa assim maravilhosa, é uma idosa, ela é uma pessoa boa de conversar, uma pessoa que eu não vejo xingando, não vejo murmurando. Ela não fuma, ela não bebe. Eu nunca vi ela falando mal de ninguém. É uma pessoa que sempre dá esmola para as pessoas que batem na porta dela. Como é que uma pessoa dessa morre e vai para o inferno? Como? Não tem como. Uma pessoa boa. Uma senhora exemplar para a comunidade. Os vizinhos todos conhecem ela. Uma pessoa não é crente, mas como se fosse. Tem todas as qualidades. Como é que uma pessoa dessa morre e vai para o inferno? Não tem como. Deus não vai deixar uma pessoa dessa ir para o inferno.
essa pessoa ela não conseguiu entender qual o caminho que nos leva ao Senhor. Primeiro, de que não existe ninguém bom. O Senhor Deus olhou a terra e não viu nenhum justo. E por que nós temos uma régua diferente da de Deus? Nós conseguimos olhar para as pessoas e dizermos, essa é boa, essa não é. Essa merece, essa não merece. Por que nós achamos que, como humanos, nós podemos dizer quem vai para o céu e quem não vai? Por quê? Por que eu ando com a fita métrica no bolso dizendo, essa aqui é uma crente de verdade, essa aqui não, essa aqui é uma crente meia boca. Essa aqui nunca foi crente, só vai na igreja. Será que a gente não está caindo no mesmo erro que os Efésios caíram, que os Coríntios caíram? De achar que é no meu padrão, é no meu olhar, é na minha forma, é na minha fita métrica, é de acordo com o que eu penso que as pessoas serão salvas. Não é por dar esmola, não é para não falar palavrão, não é por frequentar uma igreja, não é por ser líder de um ministério. Nada disso nos faz aceitáveis diante de Deus, querido. O processo da salvação não passa por aí. Deus ele não nos salvou porque Ele olhou para nós e falou, mas assim, eu gastei tanto tempo fazendo esse menino é tão bonito. Eu não vou mandar um menino desse para o inferno. Nossa, não vou. Eu usei o melhor barro para fazer esse menino. Investi tempo nele. Pessoa preciosa. Dá uma olhada para o seu irmão do seu lado aí. Esse irmão aí, precioso. Deus gastou barro, gastou tempo com ele. Você acha que Deus vai mandar esse irmão ir para o inferno, irmão? Deus vai mandar essa pessoa linda para o inferno? Não vai, irmão. Nosso coração humano diz, não vai. Uma pessoa que não fez mal para ninguém, nunca roubou, nunca bebeu, nunca matou, não é viciado em nada. Uma pessoa que não fala mal de ninguém, uma pessoa que é um pai exemplar, é um esposo, sabe? Que as pessoas, poxa, eu queria ter um esposo como o teu. As pessoas me falam isso. A pessoa vai mandar uma pessoa dessa para o inferno? Não vai. Sabe por quê? Nós não entendemos ainda que o processo da salvação não passa por aí, irmãos. Não é por essa linha que passa o processo da salvação, não. Não é por essa linha aí que nós somos salvos, não, irmãos. Não é por essa estrada aí, não é por essa porta, não. Essa porta é humana, essa porta é falha. E quando nós começamos a olhar demais para essa porta, nós achamos que podemos ser salvos, sim, pelo que somos, pelo que fazemos, por quem nos temos tornado. E esse é o maior erro que nós podemos cometer, irmãos. O maior erro. Paulo, ele vem nos advertindo de que nós não devemos tomar essas portas, não devemos abrir essas estradas. Só existe uma porta que pode nos levar ao Senhor, ao nosso Deus. Essa porta se chama Jesus Cristo. E Ele veio não porque nós merecíamos, não porque Deus olhou e viu um grupo de pessoas ali. Tem um grupo ali que merece que você vá. Tem um grupo que merece que você morra. Tem um grupo que tem feito as coisas certas. Vai lá e morre por eles. Não foi. Jesus não veio morrer por alguém que estava fazendo algo certo. Jesus não veio morrer por alguém que era merecedor. Todos estávamos no mesmo pacote. Paulo está dizendo na carta dele. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos. Todos. Se existe bondade no processo da salvação, essa bondade é unicamente de Deus. E nada de nós. Nada. Se existe alguém que merece honra e glória, como nós lemos nos versículos no capítulo 1, todo louvor e toda glória seja dado a quem? A Deus, pela sua graça. Versículo 6 do capítulo 1. Todo louvor à sua graça. Todo louvor a Deus por ter nos enviado Jesus. Existe um outro grupo de evangélicos que diz assim, as pessoas estão doentes espiritualmente. Existem pastores que sobem no púlpito e dizem assim, as pessoas estão doentes espiritualmente. Elas precisam ser curadas espiritualmente. E alguns chegam a dizer, você tem recurso para fazer parte desse processo de cura que Deus quer fazer na tua vida. Você pode usar os recursos que Deus te deu
para ajudá-lo nesse processo de cura da tua alma. Porque você está doente. Pessoas que sobem no púlpito, pegam a palavra de Deus e dizem assim, ó, o mundo está doente espiritualmente, as pessoas estão doentes espiritualmente. Elas precisam de cura. E elas têm recursos que podem ajudar a Deus a curá-las. Isso é uma blasfêmia, irmão. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Paulo não está dizendo aqui que as pessoas estão doentes. Paulo não começa a segunda carta de Efésios dizendo, meus irmãos em Efésios, vocês estão doentes. Paulo começa dizendo, irmãos, todos nós estamos mortos. Todos nós somos cadáveres. Todos nós estamos afastados de Deus. Todos nós. Todos nós nos perdemos em nossos pecados e delitos. Todos nós andamos segundo a carne e os nossos desejos. Todos nós. Todos nós. Mas existe alguém que resolveu fazer um favor por nós. Existe alguém que resolveu abrir uma porta para que a gente possa novamente ter vida. Mas entenda uma coisa. Você não tem participação nenhuma nisso. Não bata no peito, não enche o peito. Não toma uma posição de frente dizendo, foi por minha causa que ele fez, porque ele viu que eu tinha algo diferente. Foi por minha causa. Foi porque ele percebeu que o Romildo ele podia ser muito usado na obra de Deus. Ele falou assim, não, meu filho, vai morrer na cruz, porque aquele menino ali ele vai ser um instrumento forte nas minhas mãos. Morre por ele. Não foi. Não foi, querido. Nós temos que entender isso e sair daqui entendendo isso. Eu não tenho participação nenhuma na salvação do Senhor para mim. Eu não desempenhei papel nenhum. Eu não tenho importância nenhuma relevante nessa transformação, nessa mudança, onde Deus dá vida aos mortos, onde Deus faz reviver aqueles que estavam moribundos. Não, eu não tenho nenhuma participação. Todo o favor veio dele. Toda a graça veio dele. Todo o desejo de mudança veio de quem? Veio dele. Toda a bondade veio de quem? Veio dele. Não veio nada de nós. Imagine você, um cadáver lá no cemitério, ajuntando forças para sair da cova. É possível, irmãos? É possível? E tem gente que acha que é possível chegar diante de Deus da situação que vive. Mortos espiritualmente. Morto não fala com Deus, morto não se apresenta para Deus, querido. E o que tem de pessoas mortas, achando que estão diante do Senhor, achando que estão se apresentando ao Senhor, achando que estão louvando ao Senhor, achando que estão agradando ao Senhor, e não perceberam que estão mortos. Igrejas estão cheias de pessoas mortas espiritualmente. Mas existe um que há muito tempo atrás deu vida a quem estava morto, que continua fazendo isso hoje, irmãos. Deus continua dando vida a quem está morto. Deus continua revivendo a quem está prostrado no chão. Deus continua fazendo esse favor através de quem? De Cristo. É possível hoje os mortos reviverem quando entram pela porta chamada Jesus Cristo. Todos aqueles que entram por essa porta recebem vida novamente. Não porque merecem, não porque são bons, não porque vão fazer algo pelo Senhor, para o Senhor, mas tão somente pela graça, tão somente por um favor que Deus resolveu nos fazer. Que bom que Paulo não termina a carta no versículo 3. Que bom que a carta não acaba no versículo 3. Porque ele inicia o versículo 4 mudando a direção. E agora ele não fala a respeito de nós em relação a Deus, ele fala a respeito de Deus em relação a nós. Versículo 4. Deus nos deu vida juntamente com Cristo,
Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fazendo assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Capítulo 1, Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. No capítulo 2, Deus está dizendo, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus ressuscitou a Cristo no capítulo 1. Capítulo 2, Paulo está dizendo, no momento que Cristo ressuscitou, no momento em que Deus deu vida novamente a Cristo, Ele fez isso por mim e por você também. Nós ressuscitamos juntamente com Ele. E com Ele nos assentamos nos lugares celestiais. É um favor, querido. Deus ressuscitou a Cristo e nos fez assentar com eles. Pela graça sois salvos. Qual foi a motivação de Deus, querido, ao dar vida para os mortos novamente? O que você acha que motivou o Senhor? Se não foi meu comportamento, se não foi algo que eu podia fazer, se não foi algo que eu podia dar, se não foi algo que eu podia desempenhar, que fez o Senhor me dar a vida novamente, o que foi? Por que o Senhor resolveu dar vida para os mortos novamente? O que motivou o coração de Deus? Ao dizer, eu vou dar vida novamente para esses mortos. Eu vou fazer com que esses mortos ressuscitem. O que moveu o coração de Deus, querido? Versículo 9, Paulo deixa bem claro que não foi as nossas obras, não foi aquilo que fizemos nem ontem, e não é aquilo que fazemos hoje. Não foi isso que motivou. Não foi isso que motivou o Senhor a nos dar novamente vida. Não foi, querido. Não foi o meu bom desempenho aqui na frente. Não foi o bom desempenho dos meninos que tocam. Não foi o bom desempenho das pessoas que olham os carros ali na frente. Não foi o bom desempenho dos líderes na frente dos seus ministérios. Não foi o bom desempenho do pastor pregando aqui nos domingos. Não foi por isso que o Senhor deu vida aos mortos novamente. Paulo deixa claro aqui, não foi por obras, não foi por algo que fizemos, não foi pelo que nos tornamos. Foi tão somente, no versículo 4, foi tão somente pela misericórdia e o grande amor. Versículo 4. O que motivou o Senhor, nosso Deus, a nos dar vida novamente, foi a sua misericórdia e o seu grande amor. Sabe por que Deus te deu vida novamente? Por causa dele mesmo. Sabe por que o Senhor resolveu te ressuscitar dentre os mortos? Por causa dele mesmo. Por causa da sua grande misericórdia e por causa do seu grande amor. O seu grande amor fez ele olhar para nós e dizer, eu vou dar vida novamente a esses mortos. Eu vou fazer reviver novamente esses mortos. Eu vou tirar o jugo de sobre eles novamente. Eu vou liberá-los novamente. Mas se Deus resolveu nos dar vida, se o Senhor, por causa da sua misericórdia e do seu amor, resolveu nos dar essa graça, com qual propósito Ele fez isso? Com qual propósito, irmãos? Se Deus ele olhou para a humanidade e disse, eu tenho amor de sobra aqui, e eu vou fazer ressuscitar esses mortos. Por que Ele ressuscitou os mortos? Com qual propósito Deus nos ressuscitou? Com qual propósito Deus me deu vida? Com qual propósito Deus te deu vida? Com qual propósito Deus tem dado vida àqueles que têm se chegado diante dEle? Com qual propósito? Verso 7. Você pode ler? Qual o propósito de Deus ter me dado vida? Qual o propósito da graça do Senhor ter me alcançado? Qual o propósito de eu estar de pé novamente nessa noite, falando no nome que está sobre todo nome? Qual o propósito? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus. Qual o propósito de Deus em salvar o homem? Para que esse homem exponha, tanto amanhã como hoje, a graça do Senhor e a bondade do Senhor. Eu vou te salvar para que você mostre para o mundo a minha graça e o meu amor.
Existe um propósito, querido, do Senhor ter nos dado vida novamente, para que você exponha para o mundo, para que você mostre para as pessoas, para que você mostre para a sua família, para que você mostre para o seu cônjuge, para que você mostre para os seus filhos, para que você exponha para aqueles que convivem com você a graça do Senhor. A pergunta é: valeu a pena o Senhor ter morrido? O propósito pelo qual Ele morreu por mim tem sido desempenhado na minha e na tua vida? Se o propósito do Senhor era que nós expuséssemos a sua graça e a sua misericórdia ao mundo, valeu a pena Ele ter morrido, queridos? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. Se o propósito de Deus em me dar vida, em me fazer reviver, era para que eu expusesse ao mundo a sua bondade, o seu amor e a sua graça, valeu a pena Ele ter morrido, querido? As pessoas têm olhado para você e têm visto essa graça de Deus na tua vida? As pessoas conseguem conviver com você e perceber a misericórdia do Senhor na tua vida, a bondade de Deus na tua vida através de Jesus Cristo? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Você tem exposto ao mundo a minha graça e o meu favor e o meu amor pela tua vida? Você tem exposto ao mundo? Você tem exposto para a sua família? Os seus filhos conseguem olhar para você e perceber a graça de Deus na tua vida, o favor de Deus na tua vida? O seu esposo, que ainda não se converteu, ele consegue olhar para você e perceber em você a graça de Deus na tua vida? Será que o Senhor tem sido percebido neste lugar? As pessoas que entram neste lugar percebem a graça de Deus demonstrada na vida dessa igreja? Quando nós descemos essas escadas e vamos para as nossas casas, os nossos vizinhos conseguem perceber na nossa vida a graça do Senhor? Porque foi para isso que nós somos salvos. Porque foi para isso que nós recebemos vida de novo. Para expor a graça, para expor o poder do Senhor, para expor o amor do Senhor por nossas vidas. Versículo 10 diz: criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O propósito é esse, irmãos. Qual é o propósito de somente a graça? Qual é o propósito de somente a graça? Expor, através de nossas vidas, através das nossas obras aqui no versículo 10, através do nosso jeito de ser, através da nossa forma de falar, através da nossa forma de agir, através da nossa forma de resolver as questões do dia a dia, através da forma que eu me lido com o meu empregado, através da forma que eu lido com o meu patrão, através que você lida com seus filhos, através da forma que você lida com seus vizinhos, através da forma que nós lidamos com o mundo, é que nós vamos mostrar que valeu a pena o Senhor ter morrido e derramado o seu sangue por nós. Porque através das nossas vidas, a obra de Deus vai ser revelada ao mundo. Através de mim, através de você, que Deus vai se mostrar ao mundo. Deus se mostra ao mundo através de nossas vidas. Existe uma canção que nós cantamos, que nós somos braços de Deus, nós somos a mão de Deus, nós somos a boca de Deus, nós somos os olhos de Deus, nós somos Deus revelado ao mundo. As pessoas percebem Deus através de nossas vidas. Esse é o grande propósito de Deus ao fazer com que a gente tivesse vida novamente. Que as pessoas olhassem para você e conseguissem ver a Deus. Assim como Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Que as pessoas possam ver a nós, ver a Cristo e ver o Pai. Esse é o propósito. Somente a graça. É bom cantar. Quando Paulo dizia: a tua graça me basta. Os irmãos percebem o que ele estava falando, irmãos?
Percebem o peso dessa palavra? A graça do Senhor me basta. Que nós tenhamos um pouco mais de reflexo quando falarmos isso. Quando falarmos sobre a graça do Senhor, que nós temos um pouco mais de cuidado, que nós temos um pouco mais de referência em nós mesmos para falar sobre essa graça, irmãos. Somente a fé, somente a graça. Salvos, somente a graça. Viver pela graça está longe de viver abraçado a uma vida pecaminosa, uma vida de libertinagem, uma vida de imprudência moral. Viver pela graça está longe disso, irmãos. Viver pela graça a entender o propósito de Deus, a nos dar vida novamente. Queria que você fechasse os teus olhos. Pai, nós te bendizemos, Pai, nós te engrandecemos. Senhor, muito obrigado pelo teu projeto para nossas vidas, pelo teu projeto para o homem. Muito obrigado porque lá no início de todas as coisas, o Senhor planejou algo tão generoso para nós, Pai. Algo que não dependia de uma ação nossa, algo que não dependia de um querer ou de uma decisão nossa, mas algo que dependia e estava centralizado somente em Ti, Senhor. Tanto o fazer como o querer, Senhor. Todas as coisas que ocorreram na história, Pai, desde a queda de Adão até os dias de hoje, escritas com a caneta do amor, escrita com a folha da paz, com a folha do ânimo, com a folha da motivação, que era a sua misericórdia e o seu favor para nós, Pai. Como nós te louvamos, como nós te engrandecemos, quando começamos a entender, Senhor, de fato, Pai, o seu grande amor por nós. Nós te louvamos e engrandecemos por esses 500 anos, onde irmãos lá atrás perceberam, Senhor, que não era através do que faziam, do que se tornavam, que tinham acesso à salvação, Pai. Mas que entenderam que a salvação é algo totalmente teu para nós. É algo que tem a ver contigo, Senhor, com os teus sentimentos, com a tua vontade. Algo que não existe interferência humana. Algo, Senhor, que o homem não pode fazer e não pode mudar para que se torne aceito, Senhor. E nós nessa noite chegamos diante de Ti, Senhor, como pessoas que outrora andavam segundo a carne, mas que fomos resgatados e que recebemos vida em Cristo através da cruz, Pai. Percebemos e hoje nós somos gratos por este favor, Senhor, por este amor demonstrado na cruz por nós, Pai. Que os meus irmãos neste lugar, Senhor, apercebam e tenham, Senhor, essa visão sempre dentro de seus corações, Pai. Para que não possam se vangloriar em si mesmos pelo que fazem ou pelo que acham que são, Senhor. Mas que todos nós aqui neste lugar, todos nós nessa igreja, tenhamos o temor do Senhor em nossos corações. E tenhamos a certeza, Senhor, de que se hoje nós temos livre acesso a Ti, e a certeza de que o Senhor um dia virá nos buscar, isso não tem nada a ver, Senhor, com o que temos nos tornado ou o que nós temos feito, Senhor. Mas que é algo tão somente Teu para nós, é um presente Teu para nós, Pai. Que o orgulho, Senhor, que a vaidade que este mundo tanto prega, que as verdades relativas deste mundo nunca tomem lugar em nossos corações, Pai. Nunca achem lugar em nossos corações. Que os nossos corações sejam sempre preenchidos pelas Tuas verdades. Que os nossos corações sejam sempre preenchidos, ó Pai, pelo Teu favor.
Que a nossa mente seja sempre levada cativa, Senhor, pela Tua palavra e o poder da Tua palavra, Senhor. Que o Teu propósito, Senhor, a nos resgatar, Senhor, de volta à vida, que é expor para o mundo quem Tu és e o Teu grande amor, possa ser revelado através de nós, Pai. Que cada um de nós neste lugar, Senhor, se torne, Senhor, um reflexo de quem Tu és. Que cada pai neste lugar, que cada esposo, que cada esposa, que cada filho, que cada homem, que cada mulher, que cada criança reflita ao mundo quem Tu és, Pai. Que o Teu amor se revele em nós, as pessoas, ó Pai. Através do nosso olhar, através do nosso abraço, através das nossas palavras, através, ó Pai, das nossas mãos, o mundo Te conheça, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e somente para a honra e glória do Teu nome. Te convido a ficar de pé, meu querido. Alguns anos atrás, na Inglaterra, um assaltante entrou na igreja, um ex-assaltante, num culto de Santa Ceia. E ele pegou o cálice, ele pegou o pão, e o pastor da igreja percebeu que aquele ex-assaltante estava ceando do lado de um juiz que estava ali naquela igreja, naquele momento. O pastor percebeu, viu o juiz, viu o ex-assaltante. Os dois cearam juntos. No final da ceia, quando o pastor caminhava com aquele juiz diz: você percebeu quem é que estava do meu lado ali na hora da ceia? Pastor, percebi, mas eu pensei que você nem tinha visto. Pois é, era um ex-assaltante. Inclusive aquele ex-assaltante que estava aqui foi eu que condenei. Eu que dei a sentença dele. O pastor ficou em silêncio, o juiz ficou em silêncio. Aquele juiz perguntou para o pastor: você percebeu a graça do Senhor? O pastor disse: percebi, claro. Só a graça do Senhor para um ex-assaltante ceiar do lado de um juiz, né? Ele diz: não, eu não estou falando do assaltante, eu estou falando de mim. Você percebeu a graça do Senhor na minha vida? Eu cresci entendendo de que eu podia ser uma pessoa boa, de que eu podia ser alguém que fizesse as coisas certas, de que se eu estudasse eu seria um homem de bem. Meus pais me ensinaram, eu me tornei um homem de bem, eu me tornei um juiz. Mas eu cheguei num ponto de achar que estava acima das pessoas. E o Senhor teve que me quebrar, e o Senhor teve que me moldar, para que hoje eu pudesse, do lado de um assaltante, entender a graça do Senhor na minha vida. O Senhor é aquele que se revela para o assaltante, é aquele que se revela para o juiz. O Senhor é aquele que se revela para cada um de nós. A sua graça é infinita. Que você saia deste lugar nessa noite louvando e bendizendo ao nome do Senhor, pela graça dele sobre a tua vida. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que fizeste a mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor
Jesus. Lá na cruz me desse vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me desses ao morrer. Por teu sangue tenho acesso junto ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti, para dar-te mais graças,